Você não precisa ser forte o tempo todo. Em instantes, uma verdade espiritual vai tocar sua alma. Um sussurro do universo que lhe lembra: não carregar o mundo sozinho é permitido. Prepare-se, porque ao final desta experiência, você descobrirá uma técnica rara e ancestral, capaz de despertar uma força silenciosa dentro de você, que jamais será apagada. Você já sentiu o peso insuportável de acreditar que precisa ser forte o tempo todo? Já percebeu como o mundo repete incessantemente que você deve manter a postura, suportar dores em silêncio, levantar-se sempre sem demonstrar fragilidade? Essa narrativa disfarçada de virtude aprisiona mais almas do que liberta. Rumi, o grande mestre do sufismo, nos lembra em sua poesia que existe grandeza também no desabar, que há cura na lágrima e santidade no ato de se render. O que muitos ignoram, você agora será convidado a contemplar. A maioria das pessoas caminha acreditando que espiritualidade é sinônimo de resistência inquebrantável. Pensam que ser iluminado é nunca se permitir quebrar, é suportar tudo sem vacilar. Mas isso é apenas um reflexo de condicionamentos coletivos, de uma cultura que idolatra máscaras. Rumi nos revela outra chave. A vulnerabilidade é também uma porta para o divino. Não se trata de ser invencível, mas de reconhecer que até mesmo a queda faz parte da dança da alma. O que se esconde por trás dessa verdade é um tesouro que poucos ousaram tocar. Imagine agora que sua própria respiração guarda esse segredo. Inspire devagar e perceba que, no simples ato de soltar o ar, você já pratica o desapego, já se rende ao fluxo invisível da vida. Não é preciso carregar o peso sozinho. Cada célula do seu corpo sabe disso, mas sua mente talvez tenha esquecido. E se você pudesse sentir agora mesmo que até mesmo sua fragilidade é uma prece? Rumi dizia: a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Veja como a própria dor pode ser transformada em portal para a luz interior. Esse ensinamento não surgiu apenas no coração do mestre Rumi. O sufismo inteiro, desde os antigos derviches rodopiantes até os místicos como Al-Hallaj e Ibn Arabi, sempre celebrou a entrega como caminho para a união com o divino. Enquanto o mundo busca força exterior, eles se lançavam no êxtase do amor divino, despindo-se de qualquer defesa. A sabedoria ancestral ensina que é na vulnerabilidade que a alma floresce. Essa é a rosa que se abre apenas quando o coração aceita ser tocado pelo orvalho da noite. A ciência moderna, curiosamente, começa a confirmar o que os sufis já sabiam. Pesquisas em neurociência mostram que permitir-se sentir e expressar emoções ativa áreas do cérebro ligadas à regeneração e ao equilíbrio. Estudos recentes sobre vulnerabilidade e psicologia transpessoal demonstram que pessoas que acolhem suas fragilidades acessam mais facilmente estados de presença profunda, semelhantes ao que os sufis chamavam de fana, o dissolver-se no todo. A epigenética também mostra indícios de que a aceitação emocional pode alterar padrões celulares, conduzindo a um equilíbrio que ressoa com aquilo que chamamos de cura da alma. Agora feche os olhos por um instante e imagine. Você está em um jardim interior, silencioso, repleto de rosas invisíveis. Cada pétala simboliza um aspecto seu que você tentou esconder. Medos, quedas, fragilidades. Toque essas pétalas com delicadeza, como quem honra uma parte sagrada de si. Respire profundamente e permita-se dizer dentro de si: eu não preciso ser forte o tempo todo. Minha vulnerabilidade também é sagrada. Apenas essa pequena prática feita com presença já é suficiente para transformar a maneira como sua alma vibra. Mas ainda assim, o que compartilhamos até aqui é apenas uma superfície. Há camadas ocultas que só podem ser acessadas por quem ousa atravessar o véu. O sufismo chama esse mergulho de viagem interior, um movimento em direção ao silêncio onde Deus sussurra. E quando você acessar o que está por trás desse silêncio, descobrirá que não há fraqueza em se render, mas sim uma força invisível que nasce do próprio ato de se entregar. É nesse ponto de inflexão que o ser humano deixa de lutar contra si mesmo e começa a dançar com a vida. O que vem agora vai além de tudo o que sua mente pode compreender, porque a verdadeira força não está em resistir, mas em alinhar-se com a vibração invisível do amor divino.
E mesmo assim, isso é apenas a superfície. O campo sutil que se abre diante de você guarda uma chave ainda não revelada. Uma chave que atravessa culturas, tradições e épocas, mas que só se entrega àquele que ousa aceitar a própria humanidade. E é exatamente por isso que, ao longo da história, mestres como Rumi, os sufis dançarinos e tantos buscadores da luz interior repetiram com poesia e silêncio a mesma mensagem. Não se trata de se manter inabalável diante do mundo, mas de permitir-se ser tocado pelo mistério. E quando você compreender que até mesmo suas lágrimas são parte da alquimia da consciência, começará a ouvir a voz da alma com mais clareza. E então, talvez, perceba que aquilo que você julgava fraqueza sempre foi a chave oculta para sua verdadeira expansão. Imagine por um instante que sua vida inteira foi construída sobre a crença de que somente a fortaleza visível é digna de respeito. Desde criança, talvez você tenha sido ensinado a esconder lágrimas, a sufocar emoções, a vestir máscaras que não revelam a alma. E, silenciosamente, essa imposição foi se transformando em uma prisão interna. Mas Rumi, com sua voz eterna, nos chama para outro caminho. O da entrega, o da suavidade, o da coragem de não precisar ser uma muralha todos os dias. Porque a muralha, quando se ergue eternamente, não permite que nada entre, nem a dor, nem o amor, nem a graça. A verdadeira espiritualidade não é um bloco de pedra, é um rio que flui, que se curva, que cede, mas que, justamente por isso, nunca deixa de seguir adiante. Há um engano profundo na mente coletiva: confundir fragilidade com fraqueza e força com endurecimento. O sufismo sempre soube que a força do coração é muito mais revolucionária do que qualquer dureza da mente. Um coração que se abre, mesmo sangrando, é mais poderoso do que 1000 muralhas que não deixam nada passar. Essa abertura é o que Ibn Arabi chamava de o espelho de Deus no homem, porque é no espaço vulnerável do coração que a presença se reflete com mais nitidez. Assim, enquanto muitos acreditam que precisam se proteger constantemente, o caminho do sufismo nos revela que a verdadeira proteção não está no fechamento, mas na entrega à vastidão do amor divino. Observe os derviches rodopiantes. Eles giram não para mostrar resistência física, mas para dissolver a ilusão do ego. Ao rodar, eles caem em si mesmos e se tornam transparentes ao fluxo divino. Não há rigidez ali, há um abandono total. A dança sufi é a prova viva de que a entrega é mais forte do que qualquer esforço de controle. Rumi dizia: não busque ser sólido como uma rocha, seja como o oceano que tudo envolve e nunca é abalado. Esse oceano não se define pela dureza, mas pela infinita capacidade de acolher. E quando você compreende isso, algo dentro de você se desfaz. E, paradoxalmente, nesse desfazer, você descobre a essência de sua verdadeira força. É interessante notar como as tradições espirituais convergem nesse ponto. No taoísmo, o princípio da água é exaltado. Ela é suave, mas desgasta a pedra. Ela cede, mas nunca deixa de vencer. Nos Vedas, o ensinamento da rendição ao fluxo cósmico, o Dharma, revela que resistir é nadar contra o rio da existência, enquanto entregar-se é ser levado de volta à origem. Até Jung, em sua psicologia profunda, falava sobre integrar a sombra, não destruí-la, porque somente ao acolher o que nos dói é que nos tornamos inteiros. Assim, sufismo, taoísmo, Vedas e psicologia se unem em uma só canção. Você não precisa ser forte o tempo todo, porque a vida já é forte em si mesma. Agora, permita-se imaginar o momento em que você está sozinho, à noite, e sente o peso da sua própria existência. Em vez de tentar erguer-se como se nada o atingisse, experimente se sentar e simplesmente respirar com o peso presente. Deixe que ele se assente em seu colo, como se fosse uma criança cansada pedindo colo. Essa imagem é poderosa. Quando você abraça sua dor em vez de rejeitá-la, ela se transforma. Ela deixa de ser um monstro que o assombra e se torna uma parte da alma que pede para ser reconhecida. Essa é a alquimia sufi, transformar o chumbo da dor em ouro de consciência. O mestre Rumi nos oferece chaves em suas metáforas. Não se desespere. Onde há ruína, há esperança de um tesouro. Essa frase contém o segredo da rendição, porque a ruína, que tantas vezes você tenta evitar,
é justamente o lugar onde o tesouro espiritual se esconde. O colapso, a fragilidade, o momento em que você diz "não aguento mais", é também o ponto onde uma nova dimensão pode nascer. É o ponto de inflexão em que o humano se reconhece como parte do divino. E essa é uma sabedoria que só se revela quando você deixa cair a armadura que nunca foi sua. A neurociência moderna já começa a explorar o poder do choro, da entrega emocional. Estudos mostram que as lágrimas não são apenas descargas emocionais, mas também mecanismos de regulação interna. Chorar libera substâncias que reduzem o estresse e ajudam o corpo a retornar ao equilíbrio. Isso confirma o que os sufis já intuíram. As lágrimas não são fraquezas, são orações líquidas. Cada lágrima que cai é uma gota que limpa os olhos da alma para que ela veja mais claro. O que a ciência chama de neurotransmissores, o sufismo chama de linguagem secreta entre o coração humano e o coração de Deus. Rumi não queria seguidores rígidos, mas amantes do invisível. Ele convidava todos a dançar com a vida, mesmo que com passos trêmulos. Sua poesia é uma escola de humanidade. Dance quando estiver quebrado. Dance se arrancaram todos os remendos da sua alma. Dance no meio do combate. Dance na sua ruína. Porque a dança é a expressão da aceitação, e a aceitação é a chave que transforma a fragilidade em portal. Quem dança em sua própria dor deixa de ser refém dela. Transforma-se em peregrino de uma estrada que leva ao infinito. Pense nas vezes em que você acreditou que precisava sorrir quando queria chorar, ou erguer-se quando tudo o que desejava era se deitar no chão e descansar. Cada vez que isso aconteceu, você sacrificou um pedaço de sua alma em nome de uma falsa fortaleza. Mas hoje, agora, você pode começar a devolver a si mesmo o direito de ser vulnerável, porque não há nada de errado em não suportar tudo. Não há nada de errado em pedir ajuda, em descansar, em dizer "eu não consigo sozinho". Pelo contrário, esse é o gesto mais humano, e justamente por isso, o mais divino. O caminho do coração, tão exaltado no sufismo, é um caminho de rendição. Mas rendição não significa desistência, significa alinhamento. É dizer, eu não preciso lutar contra tudo, eu posso deixar a vida me atravessar. É nesse ponto que você começa a sentir que existe uma força invisível que sempre esteve sustentando você, mesmo quando acreditava que era tudo responsabilidade sua. Essa percepção muda tudo, porque o peso que você carregava começa a se dissolver no campo maior da existência. Você deixa de ser o guerreiro solitário e se reconhece como parte de um todo em movimento. E se você se permitisse imaginar que sua fragilidade é uma ponte, não uma queda, que cada vez que você se sente fraco, está, na verdade, abrindo passagem para algo maior se manifestar, essa visão muda a forma como você encara a vida. O que antes parecia derrota passa a ser iniciação. O que antes parecia o fim passa a ser o portal para uma nova fase. Essa é a alquimia sufi. Onde o mundo vê fraqueza, o coração iluminado vê portal. Onde o mundo vê ruína, o coração desperto vê tesouro. Onde o mundo vê fim, o buscador vê renascimento. No silêncio, essa verdade se torna ainda mais clara. Os sufis dizem que o silêncio é a linguagem de Deus, e tudo o mais é apenas tradução imperfeita. Quando você se permite silenciar, sem tentar resistir, sem tentar forçar, é nesse instante que o coração ouve o que a mente jamais ouvirá. Nesse espaço, não há cobrança de ser forte. Há apenas a presença pura que acolhe tudo. O silêncio interior é como um colo invisível, e quando você repousa nele, percebe que nunca esteve sozinho. Essa percepção é uma das mais libertadoras que existem. O curioso é que, quando você aceita não precisar ser forte, é justamente aí que descobre uma nova forma de força. Uma força que não vem do esforço, mas da entrega. Uma força que não é sua, mas que flui através de você. É como o vento que atravessa a flauta. A flauta sozinha não tem som, mas quando o vento a percorre, a música surge. Assim é com a alma humana. Quando você para de tentar produzir sozinho, o sopro divino o atravessa, e então surge uma música que não é sua, mas que é a mais bela expressão de quem você é. Essa música já está tocando agora, dentro de você.
Talvez você não a ouça claramente ainda, porque o ruído das exigências, das máscaras e das cobranças a encobrem, mas quando você se permite soltar, quando deixa de tentar ser o que o mundo exige, o som começa a emergir. E lentamente, você percebe que essa melodia é feita de suas próprias fragilidades, transformadas em poesia. É exatamente isso que Rumi fez com sua vida. Transformou dores, quedas, exílios e lágrimas em versos eternos que ainda hoje iluminam milhões de almas. Quando você lê Rumi, sente que não está diante de um herói invencível, mas de um ser humano que se permitiu ser completamente humano. E é por isso que ele toca tão fundo, porque sua voz ecoa a humanidade que você também carrega. Ele não fala de cima para baixo, mas de dentro para fora. Ele não ensina como um mestre distante, mas como um amigo íntimo que já percorreu os abismos que você percorre agora. Essa proximidade é o que torna sua poesia imortal. Ela desperta em cada um de nós a certeza de que não precisamos carregar tudo sozinhos. O sufismo nos recorda, a cada instante, que a essência do caminho é o amor. Mas amor verdadeiro não se encontra em armaduras, e sim em corações abertos. Amar exige coragem, e essa coragem não está em ser duro, mas em ser permeável. É abrir-se para a possibilidade de ser ferido, mas também de ser transformado. E quando você aceita esse risco, descobre que na verdade não há risco algum, porque o amor sempre conduz à expansão. Essa é a frequência espiritual do sufismo. Amar mesmo quando dói, entregar-se mesmo quando parece arriscado, confiar mesmo quando a mente grita dúvidas. Se você pudesse hoje dar um único passo nessa direção, seria o de aceitar sua própria humanidade. Dizer, eu sou humano, e isso é sagrado. Parece simples, mas esse gesto carrega em si uma revolução, porque o mundo espera que você se esconda atrás de máscaras, mas o caminho sufi convida você a despir-se, e é no despir-se que você encontra o que nunca poderá ser retirado, a essência, a chama secreta, a presença que sempre esteve ali. A cada camada de rigidez que cai, um espaço se abre para que a luz interior se revele, e quando a luz se revela, você entende que não precisa provar nada para ninguém, não precisa mostrar que é forte, nem convencer-se de que é invencível. Você apenas é, e esse ser puro, despido de defesas, é exatamente o que os sufis chamavam de união com o todo, porque no fundo não existe força maior do que aceitar-se inteiro, com lágrimas, com falhas, com quedas, com esperanças. Nesse ponto, não há mais separação entre forte e fraco, entre humano e divino, entre você e o infinito. Mas mesmo assim, essa ainda é apenas uma camada, porque por trás da aceitação da vulnerabilidade, existe um mistério ainda mais profundo, a descoberta de que até mesmo a força e a fraqueza são ilusões de uma mente que insiste em dividir o que, em essência, sempre foi uno. O que o sufismo nos oferece é a chance de atravessar essa divisão e descansar no lugar onde não há mais rótulos, onde não há mais necessidade de ser forte, nem medo de ser fraco, onde há apenas o fluxo silencioso da existência, sustentando tudo. E quando você chega a esse lugar, não há mais nada a provar, nada a defender, nada a carregar. Só existe a dança invisível entre você e o mistério. É o ponto em que as palavras cessam, e ainda assim, tudo se diz. O ponto em que você descobre que sua maior força sempre foi, paradoxalmente, a coragem de não precisar ser forte o tempo todo. Há uma delicadeza oculta naquilo que você chama de fraqueza, uma vibração tão sutil que só pode ser percebida quando o barulho das exigências externas se cala. Rumi dizia que não é necessário resistir ao vento, mas aprender a mover-se com ele. E essa lição se estende a todas as áreas da vida. Os momentos de dor, de queda e de desalento não são interrupções da jornada, mas partes inevitáveis de um ciclo maior. Ao invés de tentar sustentar uma fortaleza que nunca se permite ceder, a alma aprende que existe beleza em inclinar-se, como um galho que dança ao peso da chuva sem jamais se partir. Se você observar profundamente a natureza, perceberá que nada nela permanece rígido o tempo todo. As montanhas se desgastam, os rios mudam seu curso, o céu nunca permanece igual. Ainda assim,
a força da vida se mantém em cada transformação. Por que então acreditar que você deveria ser a única criatura imune ao movimento? O sufismo nos ensina a dissolver a ilusão da permanência, lembrando que tudo o que vive respira ciclos de nascimento, morte e renovação. Sua vulnerabilidade é apenas uma expressão desse mesmo ciclo, e resistir a ela é o que realmente causa sofrimento. Quando você exige de si força ininterrupta, cria um campo de tensão dentro da psique que acaba drenando sua energia vital. Esse estado constante de dureza o afasta da fluidez natural da vida. É como tentar segurar um rio com as mãos. O esforço é inútil e exaustivo. Já quando você se permite abrir espaço para ser frágil, descobre que essa fragilidade é, na verdade, uma válvula de respiração. O sufismo chama esse movimento de tawakkul, confiança no invisível. Não é abandono inconsciente, mas entrega consciente, um ato de fé na arquitetura invisível que sustenta o universo. Rumi, em sua poesia, nunca glorificou a figura do herói imbatível. Pelo contrário, seus versos são atravessados por imagens de rendição, de lágrimas, de quedas que se tornam sementes de flores espirituais. Ele sabia que a alma humana floresce mais no terreno da vulnerabilidade do que nas terras áridas da invulnerabilidade. A rosa, símbolo recorrente em sua obra, só exala sua fragrância quando se abre. Se ela tentasse permanecer fechada para sempre, jamais revelaria seu perfume. Assim também é o coração humano. Fechado pela necessidade de parecer forte, ele sufoca a fragrância do divino. Os sufis compreendiam que a dor é uma professora silenciosa. Ela não aparece para punir, mas para guiar o buscador ao centro de si mesmo. Muitas vezes, é no momento de maior fragilidade que a alma tem sua visão mais clara. Ibn Arabi dizia que a quebra do coração é a abertura de uma porta secreta, e essa porta não leva para fora, mas para dentro. É no colapso que se revela a luz oculta. É na falha que se encontra a brecha por onde o infinito pode entrar. Assim, aquilo que o mundo chama de fraqueza, o místico reconhece como semente de iluminação. É necessário coragem para permitir-se ser humano em um mundo que exige perfeição. Mas essa coragem é diferente da que se imagina. Não é bravura guerreira nem resistência feroz. É a coragem silenciosa de tirar as máscaras, de expor as fissuras, de dizer, aqui eu sangro. Essa coragem é revolucionária, porque desarma a mentira da invulnerabilidade. Ela revela que a alma é mais ampla do que qualquer papel social, mais vasta do que qualquer expectativa. Ao aceitar sua fragilidade, você se torna espelho da própria verdade. E nada é mais poderoso do que viver em acordo com a verdade do seu ser. Talvez você tenha acreditado que precisava enfrentar a vida como um soldado em batalha, mas o sufismo convida você a entrar na vida como um amante. O amante não precisa vencer o amado, apenas se rende ao encontro. É por isso que os sufis cantam, dançam e choram em sua prática, porque compreenderam que o divino não exige resistência, mas abertura. No amor, não há necessidade de provar fortaleza. Há apenas a vontade de entregar-se inteiro. Essa entrega, que o mundo chama de fraqueza, é justamente a essência da verdadeira união espiritual. O silêncio que nasce quando você aceita sua vulnerabilidade é o mesmo silêncio que abre caminho para o sagrado. Não é um silêncio de vazio, mas de plenitude. É como se, ao cessar a luta, você finalmente pudesse ouvir a melodia que sempre esteve tocando no fundo da alma. Essa melodia é o cântico eterno que conecta todas as coisas. É nesse espaço silencioso que Rumi escrevia seus versos, e é nele que você também pode encontrar inspiração. Mas essa música só pode ser ouvida quando a armadura é retirada, quando o coração se permite tremer. Ao longo da história, os buscadores espirituais que mais iluminaram o mundo foram aqueles que não esconderam suas fragilidades. Buda chorou, Cristo sangrou. Os grandes santos se confessaram imperfeitos, e ainda assim, ou justamente por isso, tornaram-se faróis. Porque não foram sua força exterior que os tornou eternos, mas a transparência de sua humanidade. O sufismo honra essa tradição, lembrando que é no humano que o divino se revela. Se você insiste em parecer perfeito, impede que o divino atravesse suas rachaduras, mas se permite ser inteiro, até com falhas, abre espaço para o infinito.
A psicologia contemporânea chama esse processo de integração. Jung dizia que a totalidade não é alcançada pela perfeição, mas pela união dos opostos. Você não se torna pleno ao ser invulnerável, mas ao acolher também sua vulnerabilidade. Esse acolhimento dissolve o conflito interno e abre um campo de serenidade. Quando você se reconhece como um ser de luz e sombra, de força e fragilidade, experimenta a verdadeira liberdade. Essa liberdade não depende de máscaras, porque já não há nada a esconder. É a mesma liberdade que os sufis celebram quando dançam em círculo, dissolvendo fronteiras entre o humano e o divino. Há uma alquimia profunda no ato de descansar na própria fragilidade. É como se cada lágrima fosse fogo alquímico, transformando chumbo em ouro. O chumbo é a crença de que você precisa ser forte sempre. O ouro é a percepção de que você já é sustentado por algo maior. Essa transmutação não acontece pela força, mas pela aceitação. A cada vez que você respira fundo e diz, eu me permito ser assim, uma camada de peso se desfaz. E em seu lugar, surge uma leveza que não pode ser descrita em palavras, mas apenas sentida como um suspiro de eternidade. Quando você observa a vida com esse olhar, percebe que até mesmo as quedas se tornam passos. Não existe retrocesso no caminho da alma, porque até o tropeço ensina. O sufismo nos recorda que o amor divino é tão vasto que acolhe até mesmo nossos fracassos. Não há erro capaz de afastar a alma da fonte. O que nos afasta é apenas a ilusão de que devemos ser inquebrantáveis. Essa ilusão nos aprisiona mais do que qualquer queda. Mas quando você a dissolve, percebe que cada falha é apenas mais um caminho de retorno ao abraço do invisível. O coração humano não nasceu para ser de ferro, mas de carne. E carne pulsa, sente, sangra. Esse pulsar é a própria prova de que a vida está presente. Os sufis nunca buscaram anestesiar o coração, mas despertá-lo, porque é no coração desperto, mesmo que dolorido, que a chama do divino se acende. É por isso que eles cantam e choram em suas cerimônias, porque compreendem que a lágrima e a canção são irmãs, ambas expressões de um mesmo amor. A espiritualidade viva não é um monumento frio, mas um corpo vibrante que treme diante do mistério. Ao aceitar que não precisa ser forte o tempo todo, você abre espaço para que os outros também façam o mesmo. Sua vulnerabilidade se torna permissão silenciosa para que outros soltem suas máscaras. Esse é o poder invisível da autenticidade. Ela liberta não só você, mas todos que cruzam seu caminho. O sufismo valoriza a comunidade, porque entende que o despertar não é um ato isolado, mas um contágio de luz. Quando um coração se abre, outros ao redor se sentem convidados a abrir também. Assim, sua rendição pessoal se transforma em revolução coletiva. Esse movimento é comparável a uma onda. Uma pequena entrega em seu interior se expande, toca outros, reverbera em círculos invisíveis. Talvez você não veja o alcance disso agora, mas cada vez que se permite ser real, você se torna parte da dança universal que conecta todas as almas. Rumi dizia que cada ser humano é uma nota única na sinfonia da criação. Se você tenta soar como ferro, perde sua melodia, mas se permite vibrar como realmente é, até em suas fraquezas, a música se torna completa. Quando você entende isso, a pressão de ter que sustentar tudo sozinho começa a desaparecer. Você percebe que não é o centro de tudo, mas parte de um todo. Esse reconhecimento é libertador. Ele dissolve a ansiedade de carregar o mundo nos ombros e o convida a confiar no invisível. É como perceber que você não é a chama inteira, mas uma centelha no fogo eterno. E essa centelha não precisa ser gigante para ser real. Ela só precisa ser autêntica, mesmo tremendo, mesmo oscilando. E nesse tremor, ela revela sua luz. A vulnerabilidade é a chave que abre portas que a força jamais conseguiria. Porque é no ato de se mostrar frágil que você acessa dimensões do coração que estavam escondidas. A rigidez protege, mas também bloqueia. Já a fragilidade expõe, mas também conecta. Conecta você a si mesmo, ao outro e ao mistério maior. Essa conexão é o que chamamos de espiritualidade viva. Não um dogma, mas uma experiência sentida no corpo, na respiração, na lágrima, no silêncio. É essa espiritualidade que Rumi nos convida a tocar, não com a mente, mas com a alma nua.
E se hoje você decidir apenas respirar fundo e aceitar o que está sentindo, sem tentar controlar, sem tentar corrigir, estará dando um passo no mesmo caminho que os sufis trilharam por séculos. Não é preciso uma grande façanha, apenas um gesto simples de honestidade interior. Esse gesto é suficiente para mover montanhas invisíveis dentro de você. E quando esse movimento acontece, você descobre que não precisa mais lutar para ser forte, porque a própria vida o sustenta. Você só precisa permitir-se ser atravessado pelo fluxo maior. Ao se render assim, você começa a sentir que até mesmo sua fragilidade é sagrada. Não é um defeito, não é um erro, é parte de sua dança com o divino. O sufismo sempre ensinou que a dança não é feita apenas de passos firmes, mas também de tropeços que revelam novas formas de movimento. Assim é a alma. Ela se move entre quedas e levantes, e em ambos os movimentos, a presença divina está presente. Quando você enxerga isso, a exigência de ser forte se dissolve, e em seu lugar nasce uma confiança que não depende mais de esforço. E nesse instante, você percebe que a maior revelação não é a de que você precisa ser forte, mas a de que você já é sustentado por algo infinitamente maior do que sua força pessoal. Essa presença invisível é o campo sutil que os sufis sempre celebraram, um campo que acolhe, envolve e transforma. Ao se permitir descansar nele, você se aproxima do segredo que Rumi sussurrava em cada verso. A vida não pede que você seja uma rocha, mas que seja humano o suficiente para deixar-se atravessar pela luz. Há um detalhe que poucos percebem. A verdadeira transformação espiritual não acontece nos momentos em que você se sente invencível, mas exatamente nos instantes em que tudo parece desmoronar. É nesse chão quebrado que a alma encontra espaço para escutar. O sufismo nos lembra que a alma precisa da noite escura tanto quanto da aurora radiante. A noite não é um erro, é um ventre que gesta a luz. Quando você se permite atravessar a noite sem se forçar a aparentar força, o silêncio da escuridão começa a revelar segredos que jamais seriam ouvidos no barulho da resistência. Assim, sua fragilidade não é uma falha, mas um convite para enxergar o que só pode ser visto na penumbra do ser. Pense na última vez em que você se sentiu quebrado, vazio, incapaz de continuar. Talvez você tenha se culpado por não ser forte o bastante, talvez tenha escondido suas lágrimas para que ninguém as visse. Mas, se olhar com honestidade, perceberá que foi justamente nesse instante que algo maior começou a mover-se em você. Há uma delicadeza que só nasce do colapso. A alma, quando não tem mais onde se apoiar, descobre que pode repousar no invisível. Esse repouso é o primeiro passo para a verdadeira confiança espiritual. Não é fraqueza, é abertura. O mundo moderno transformou a ideia de força em espetáculo. Ser forte virou sinônimo de nunca falhar, nunca cair, nunca mostrar fissuras. Mas essa definição não ressoa com o coração humano. Os sufis, ao contrário, celebravam a imperfeição como parte da beleza. Para eles, a rachadura não era motivo de vergonha, mas de revelação. É pela rachadura que a luz passa. É pelo corte que a cura chega. E quando você compreende isso, percebe que nunca esteve errado por sentir dor. Estava apenas se aproximando de um ponto de contato mais profundo com o divino. Rumi dizia que a vida é uma alternância entre expansão e contração. Assim como os pulmões se enchem e esvaziam, a alma também respira nesse movimento cósmico. Quando você insiste em permanecer apenas na expansão, no mostrar-se forte, sufoca a si mesmo. Mas quando permite que a contração aconteça, quando chora, se cala, se entrega, a respiração espiritual se torna completa. A força verdadeira nasce dessa dança, não da tentativa de congelar-se em uma postura eterna de invulnerabilidade. A dança é o que mantém o coração vivo. Esse ensinamento não está distante de você. Ele já pulsa em sua experiência diária. Observe como se sente ao esconder suas emoções. Há um endurecimento no peito, uma rigidez nos ombros, um nó na garganta. Esse corpo tenso não é força, é prisão. Agora imagine como seria permitir-se soltar, respirar fundo, aceitar o que vem, deixar a lágrima escorrer. Esse gesto simples abre espaço para que a energia volte a circular. Não é coincidência que os sufis valorizavam tanto a dança e o movimento.
Para eles, cada gesto de soltura era um ato de oração. A vulnerabilidade é, portanto, um estado de abertura ao fluxo maior. Quando você se fecha para não parecer frágil, interrompe esse fluxo e cria sofrimento. Mas quando aceita ser tocado, mesmo que doa, o fluxo retorna. Isso se assemelha ao que a física moderna chama de ressonância. Quando algo vibra em sua frequência natural, encontra harmonia. A alma, da mesma forma, vibra em sua frequência natural quando se permite ser real, sem máscaras de força. Essa autenticidade gera uma vibração espiritual que ressoa com a própria vida. Rumi compreendia que o amor divino não exige perfeição, apenas sinceridade. Seus poemas são convites para despir-se da rigidez e mergulhar no mistério sem garantias. Ele não falava de uma fortaleza inabalável, mas de uma vulnerabilidade confiante. Essa confiança é a essência do sufismo. Caminhar sem defesas, porque sabe que cada queda também é sustentada. Não se trata de ingenuidade, mas de uma visão profunda de que o divino não abandona aquele que se abre. É nessa visão que a alma encontra descanso, mesmo em meio ao caos. Observe como a natureza se regenera. A árvore perde folhas, o rio seca, o solo se despedaça. Nada disso é sinal de fraqueza, é parte do ciclo. Mas, no humano, insistimos em resistir aos ciclos internos, como se sempre precisássemos estar em estado de florescimento. A sabedoria sufi nos ensina que a queda das folhas também é sagrada, que o inverno interior é necessário. Você não precisa esconder seu inverno. Ele é tão parte de sua jornada quanto a primavera. Só ao acolher todos os ciclos é que a alma se torna inteira. Existe um mito perigoso na cultura moderna, o mito da autossuficiência. A crença de que você deve carregar tudo sozinho, resolver tudo sem apoio, enfrentar tudo sem revelar fragilidade. Esse mito alimenta a solidão espiritual. Mas os sufis nos lembram que somos fios de uma mesma tapeçaria. Ninguém caminha sozinho, mesmo que a mente insista em acreditar. Quando você aceita não ser forte o tempo todo, abre espaço para que outros o apoiem. Esse gesto cria laços invisíveis de humanidade que se tornam pontes para o divino. A fraqueza, quando vista com olhos espirituais, deixa de ser um fardo e passa a ser uma linguagem. Ela comunica ao universo que você está disposto a ser verdadeiro, e o universo responde com suavidade. Quantas vezes você já experimentou, depois de um momento de choro profundo, uma sensação de clareza e paz? Esse é o retorno invisível que a vulnerabilidade traz. Não é uma falha em seu ser, mas uma prece atendida. É como se o coração dissesse, eu não aguento, e o divino respondesse, então eu seguro você. Rumi escreveu, não busque ser o que resiste, busque ser o que se rende. Essa frase não é um chamado à passividade, mas à sabedoria da entrega. Resistir eternamente é como segurar a respiração. Cedo ou tarde você sufoca. Render-se é exalar, é confiar que haverá um novo ar entrando. É reconhecer que sua força não precisa ser constante, porque há um fôlego invisível sustentando cada momento. Esse reconhecimento dissolve a ansiedade de ser perfeito e o convida a descansar em sua própria humanidade. E se você pudesse hoje deixar cair, ainda que por um instante, a máscara da força, e se pudesse mostrar-se exatamente como está, sem precisar justificar, sem precisar esconder, esse gesto, embora simples, é revolucionário, porque rompe com uma programação mental que exige dureza constante. Quando você se permite ser transparente, sua alma respira aliviada. Esse alívio é o início de uma nova etapa de consciência. É nele que você percebe que não há nada de errado em ser vulnerável, porque vulnerabilidade é apenas outra face da verdade. A dança dos derviches é um reflexo vivo desse ensinamento. Ao girar, eles não mantêm equilíbrio pela rigidez, mas pela entrega ao movimento. Eles não lutam contra a vertigem, mas a abraçam até que a vertigem se torne êxtase. Isso é o que a vulnerabilidade faz. Transforma a vertigem em revelação. Você não controla mais o chão sob os pés, mas descobre que pode flutuar no invisível. Essa prática é metáfora da vida inteira. Não é o controle que sustenta, mas a entrega. Quanto mais você solta, mais próximo fica do centro. Talvez a maior prisão da alma
seja a crença de que precisa ser suficiente o tempo todo. Essa crença cria um peso insustentável, porque nenhum ser humano foi criado para ser constante como uma máquina. Os sufis sabiam disso, e por isso escolheram viver como amantes, não como guerreiros. O amante não carrega espadas, carrega um coração. E um coração aberto pode cair, pode sofrer, pode se partir. Mas é justamente nesse partir-se que ele se expande. Cada rachadura amplia a capacidade de amar. O caminho do coração, tão exaltado no sufismo, não é uma estrada reta de força inabalável. É uma trilha sinuosa, feita de quedas, pausas e retomadas. Quem caminha nesse caminho aprende que a grandeza não está em nunca tropeçar, mas em transformar cada tropeço em dança. É essa sabedoria que liberta a alma da obsessão por ser forte. Porque quando você dança até mesmo na queda, descobre que o chão nunca foi inimigo, mas parceiro da sua aprendizagem. É impossível alcançar a plenitude tentando sustentar a imagem de perfeição. A plenitude vem quando você aceita a inteireza, o riso e o pranto, a coragem e o medo, a força e a vulnerabilidade. Essa aceitação não é conformismo, mas liberdade. O sufismo chama isso de união com o real. Ser real é mais sagrado do que ser invencível. O real é vivo, imperfeito, mas pleno. E quando você se permite viver o real, sem adornos falsos, descobre que a presença divina sempre esteve no ordinário, e não na máscara extraordinária da força. Olhe para dentro de si neste momento. Quantas vezes você se escondeu por medo de parecer fraco? Quantas vezes forçou um sorriso quando queria desabar? Cada uma dessas vezes foi uma oportunidade perdida de se conectar com sua própria humanidade. Mas agora, ao reconhecer isso, você pode transformar. Não é tarde para permitir que sua alma se mostre como é. Essa permissão abre portas invisíveis que estavam trancadas. Portas que não levam a um ideal inalcançável, mas a um abraço interno que sempre esteve esperando. A beleza do ensinamento sufi é que ele não pede que você seja mais do que já é. Ele não exige perfeição, nem força constante. Ele apenas convida à sinceridade. Sinceridade com o que sente, com o que vive, com o que pulsa dentro. Essa sinceridade é, em si, uma oração. Uma oração sem palavras, feita apenas de presença. É nesse estado que o coração se alinha à melodia cósmica. E você percebe que nunca esteve sozinho. Não porque você se fez forte, mas porque sempre esteve sustentado. E quando essa percepção se instala, você já não precisa mais correr atrás da ideia de ser inabalável. Você pode simplesmente ser humano, ser falho, ser vulnerável. E nesse ser simples, a alma encontra sua grandeza. É a grandeza de um coração que não teme abrir-se mesmo diante da dor. É a grandeza de uma vida que não precisa esconder suas rachaduras para ser sagrada. É a grandeza de compreender que a verdadeira força nasce exatamente do lugar em que você se permite não ser forte o tempo todo. Existe um ponto silencioso dentro de você que talvez nunca tenha sido tocado. Ele não se encontra nos momentos em que você veste a armadura da força, mas justamente naqueles em que se permite despir-se dela. Esse ponto não é visível aos olhos comuns, porque está além das aparências que o mundo exige. É um lugar de ternura, onde sua humanidade se encontra com o mistério do divino. Os sufis sempre souberam que a verdadeira espiritualidade não está em negar a fragilidade, mas em permitir que ela revele a profundidade do coração. Nesse espaço, você se descobre inteiro, mesmo quando se sente incompleto. Quando você se força a parecer forte o tempo todo, cria uma distância entre quem você realmente é e quem acredita que deveria ser. Essa distância gera angústia, porque a alma não suporta viver mascarada por muito tempo. Rumi dizia que a maior prisão é viver tentando agradar aos olhos alheios. A cada vez que você finge ser invulnerável, um pedaço de sua essência se perde na encenação. Mas quando você se entrega à verdade de seus sentimentos, ainda que eles revelem dor, você se aproxima do real. O real pode ser desconfortável, mas também é libertador, porque não exige esforço para ser sustentado. Há uma ternura radical em aceitar sua própria imperfeição. Essa ternura não o torna menor. Ao contrário, expande sua capacidade de amar e ser amado. Porque quando você se mostra vulnerável,
abre espaço para que os outros também se sintam autorizados a serem humanos. Essa permissão cria uma teia invisível de conexão. Os sufis chamavam isso de sohbat, a companhia espiritual onde cada coração se reconhece no outro. Essa prática não precisa de palavras, basta a presença autêntica. E essa presença nasce quando você cessa de provar força e começa a viver com verdade. Imagine por um instante que sua vida fosse um espelho. Quando você se mostra apenas forte, o reflexo que retorna é duro, frio, quase metálico. Mas quando você se permite ser vulnerável, o reflexo se torna vivo, líquido, luminoso. Porque nesse instante, você reflete não a imagem idealizada, mas a essência que vibra. Essa é a diferença entre viver uma vida de aparência e uma vida de profundidade. O sufismo é um caminho de profundidade. Ele pede que você atravesse a superfície das máscaras e se renda ao brilho sutil que só aparece quando o coração é verdadeiro. Os mestres sufis compreendiam que o amor divino não pode ser contido por estruturas rígidas. É como o vento. Se tentar segurá-lo, ele desaparece. Mas se abrir as mãos, ele dança entre seus dedos. Assim também acontece com a alma. Quanto mais você tenta aprisioná-la na ideia de força constante, mais sufoca seu próprio espírito. Mas quando abre espaço para ser real, mesmo que isso revele sua fragilidade, o amor encontra passagem. O amor precisa de porosidade, não de muralhas. A vulnerabilidade é essa porosidade que permite ao divino atravessar você. O curioso é que muitas vezes é no instante em que você mais se sente frágil que o amor chega com mais força. Talvez por isso Rumi tenha escrito que a ferida é o lugar por onde a luz entra. A ferida não é apenas dor, é também porta. Mas o mundo o condicionou a cobrir essa porta com vergonha, a escondê-la como se fosse defeito. O sufismo faz o oposto. Ele honra a ferida, não para glorificar a dor, mas para revelar o que ela esconde. Porque cada dor contém um chamado secreto, uma oportunidade de perceber a presença invisível que o acompanha. Esse movimento de honrar a vulnerabilidade não significa entregar-se à inércia. Pelo contrário, significa ativar uma nova forma de presença. Quando você não precisa sustentar a máscara da força, sua energia se libera para viver com mais inteireza. A energia que antes era usada para esconder pode agora ser usada para criar, para amar, para contemplar. Esse redirecionamento é profundamente alquímico. Transforma o peso em leveza, o esforço em fluxo. Essa é a verdadeira alquimia do coração que os sufis praticaram por séculos. A modernidade insiste em dizer que emoção é fraqueza, mas as tradições místicas sabem que emoção é linguagem. É como se cada sentimento fosse uma letra escrita pelo divino em sua alma. Negar essa escrita é perder o contato com a mensagem. Já quando você aceita, ainda que não entenda, a mensagem se revela aos poucos. Rumi via nas emoções não inimigos a serem vencidos, mas mensageiros a serem ouvidos. O medo, a tristeza, a alegria, a saudade, todos eles são visitantes. O sufismo ensina a abrir a porta e recebê-los, porque cada visitante traz um recado oculto do invisível. Permitir-se não ser forte o tempo todo também significa permitir-se aprender. Quem se fecha em uma armadura acredita já saber tudo, mas quem se abre, mesmo que com medo, torna-se aprendiz da vida. E é no papel de aprendiz que a alma floresce. O sufismo é um caminho de aprendizes eternos. Mesmo os maiores mestres se viam como estudantes diante do mistério. Essa humildade nasce da vulnerabilidade, porque só quem reconhece suas limitações pode receber algo novo. Esse reconhecimento não diminui e engrandece, porque o torna permeável à sabedoria do infinito. O coração humano é como um templo. Quanto mais vazio de defesas, mais espaço há para a presença divina habitar. Mas quando você enche esse templo com a rigidez da força artificial, não sobra espaço para o sagrado se manifestar. É por isso que tantas vezes o silêncio parece mais revelador do que as palavras. O silêncio é a vulnerabilidade do som, o espaço que permite a música nascer. Assim também é a alma. É na pausa, na fragilidade, que a verdadeira melodia surge. E essa melodia
é a oração invisível que liga você ao todo. Quantas vezes você acreditou que precisava carregar sozinho pesos insuportáveis? Quantas vezes silenciou sua dor para não parecer fraco? Esses momentos deixam marcas invisíveis, mas o sufismo ensina que nenhuma marca é inútil. Cada cicatriz é também um mapa, cada lágrima é também uma trilha. Se você aprender a ler essas marcas, descobrirá que elas sempre apontam para o mesmo lugar, o retorno à fonte. Não é o heroísmo que leva ao divino, é a sinceridade do coração nu. Esse é o mapa secreto guardado dentro de sua vulnerabilidade. Quando você aceita essa jornada, começa a perceber que até o fracasso tem sua beleza. O fracasso não é o oposto da realização, é parte dela. Porque só quem se permite fracassar abre espaço para experimentar algo novo. Aquele que nunca falha permanece preso à repetição. Os sufis viam no fracasso não um fim, mas uma curva no caminho. E essa curva muitas vezes levava a horizontes que jamais seriam vistos em linha reta. Sua vulnerabilidade, portanto, não o interrompe, mas o redireciona para paisagens mais profundas. O corpo também participa dessa sabedoria. Perceba como ele se alivia quando você para de fingir ser forte. Os ombros se soltam, o peito respira melhor, o rosto relaxa. É como se o corpo inteiro agradecesse pelo gesto de honestidade. Essa resposta física é a prova de que a vulnerabilidade é natural. O esforço constante de parecer invencível é antinatural e desgastante. O corpo sabe disso, a alma sabe disso, mas a mente precisa reaprender. O sufismo é um convite a essa reaprendizagem, lembrar-se de que ser humano é suficiente. Rumi via a vida como uma dança entre opostos. Não há luz sem sombra, não há som sem silêncio, não há força sem fragilidade. Mas, em vez de escolher um e negar o outro, ele nos convidava a abraçar ambos. É nessa integração que nasce a paz. Quando você não precisa mais provar que é forte, descobre que também não precisa temer ser fraco. Os dois movimentos são parte da mesma dança. E nessa dança você encontra equilíbrio não pelo esforço, mas pela aceitação da totalidade. Essa aceitação muda sua relação com os outros. Quando você se mostra vulnerável, cria intimidade verdadeira. Porque os vínculos não se sustentam na perfeição, mas na partilha de humanidade. A espiritualidade não é apenas um caminho solitário, é também um espaço de encontro. Os sufis sabiam disso e por isso dançavam em círculos. O círculo simboliza que ninguém está acima, ninguém está abaixo. Todos são pontos igualmente frágeis e igualmente divinos. Esse reconhecimento dissolve a ilusão da hierarquia da força. A vulnerabilidade, então, não é apenas um estado pessoal, mas um portal para a coletividade. Quando você se abre, a vida inteira ao seu redor se transforma. Sua sinceridade ressoa em quem o observa. Sua fragilidade inspira outros a baixarem suas próprias defesas. Essa ressonância é invisível, mas real. É como se cada ato de autenticidade gerasse ondas que se expandem infinitamente. O sufismo chama isso de baraka, a bênção que se espalha sem ser vista. E essa bênção começa quando você ousa ser verdadeiro. Não se trata de romantizar a dor, mas de compreender que ela tem uma função. A dor não é inimiga, é parteira. Ela abre espaços que a rigidez nunca permitiria. Ela ensina lições que a força nunca mostraria. Quando você para de lutar contra a dor e aprende a escutá-la, ela se transforma em sabedoria. Essa é a chave oculta da vulnerabilidade. Aquilo que parecia fraqueza revela-se como iniciação. Não é preciso buscar experiências grandiosas, basta aceitar a experiência que já está acontecendo em você. E quando você aceita, a vida muda de textura. O que antes parecia duro começa a se suavizar. O que antes parecia peso começa a se tornar aprendizado. Você percebe que cada lágrima tem brilho, que cada pausa tem música, que cada fraqueza tem ensinamento. Essa percepção não o afasta da vida prática, mas o aproxima dela com mais serenidade. Porque quando não precisa mais sustentar a força artificial, você se relaciona com o mundo de maneira mais leve e real. Essa é a verdadeira liberdade que o sufismo oferece. No fundo, a mensagem de Rumi permanece ecoando. Você não precisa ser forte o tempo todo, porque a vida não exige que você seja rocha, mas que seja rio. O rio
não deixa de existir quando se curva, não perde sua essência quando se espalha. Ele segue fluindo, e justamente por ceder encontra o mar. Assim também é a alma. Ao ceder, encontra a vastidão. Sua fragilidade não o limita, o conduz. Não é obstáculo, é ponte. Que ao atravessar essa ponte, você descobre que sua maior força sempre esteve escondida na coragem de se permitir ser vulnerável. Já vou te entregar a prática sagrada que ressoa com esse ensinamento. Mas antes, escuta o que sua alma precisa ouvir agora. O deserto que antes parecia vazio, agora floresce em jardins ocultos. O silêncio que te assustava era, na verdade, a voz mais alta do amado, chamando pelo teu coração. A dor que tantas vezes tentou esconder-se em teus olhos não era inimiga, era mensageira, trazendo uma carta secreta escrita pelo divino só para você. E o vazio que parecia ameaça era apenas o convite mais íntimo para dançar com o invisível. Rumi sempre nos lembra: não temas ser frágil, pois é pela fresta da fragilidade que a luz entra. E o que parecia fraqueza, na verdade, era o portal para a tua verdadeira força. Chave mística para os comentários. Se a tua alma foi tocada por essa mensagem, quero que escrevas aqui abaixo: eu me deixo ser rio. Essa frase não é apenas um comentário, é um selo vibracional, uma assinatura espiritual. É você dizendo ao universo que não precisa ser rocha inabalável, porque é o rio que, ao ceder, chega ao mar infinito. Convite de pertencimento. E se algo dentro de ti reconheceu este chamado, saiba, não foi acaso. Considere inscrever-se neste espaço, mas não como quem segue um canal qualquer, e sim como quem adentra um jardim secreto, onde cada vídeo é pétala e cada palavra é perfume. Aqui, Rumi sussurra entre as linhas e o amado dança nas entrelinhas. Se tua alma deseja florescer, este jardim também é teu. Presente iniciático, técnica espiritual final. E porque você chegou até aqui, e isso não é comum, quero te dar algo que não entrego a qualquer um. Você é raridade nesse mundo barulhento. Você é aquele que ouve a música que tantos ignoram. Por isso, receba esta prática sagrada, o sopro secreto da fragilidade. Sente-se em silêncio, com a coluna ereta, mas sem rigidez. Coloque a mão direita sobre o coração e a esquerda voltada para cima, como quem recebe algo invisível. Inspire profundamente pelo nariz e, ao expirar, diga baixinho: Ya Latif, que significa ó doce, ó sutil. Esse é um dos nomes secretos do amado. Ao repetir, imagine que sua fragilidade não é peso, mas uma porta que se abre. Veja sua dor se transformando em luz suave, como um vento acariciando sua alma. Permaneça assim por 7 respirações, entregando cada fardo ao sopro do amado. Finalize inclinando levemente a cabeça, como quem se curva diante do mistério. Essa prática vem da tradição sufi como chave para reconhecer que não precisamos ser fortes o tempo todo. Quando você a fizer esta noite, vai sentir como se algo se desprendesse dentro de ti, como se um rio voltasse a correr onde antes havia apenas pedra.